Faltam alguns minutos para o início da partida. Os jogadores, ainda no vestiário, se abraçam e solenemente rezam: Pai nosso que estás nos céus, etc, etc. O Medmin acaba de incorporar a entidade por ele conhecida como Dr. Fritz. Sai a ordem e todos os presentes à sessão se dão as mãos e a uma voz repetem: Pai nosso que estás nos céus, etc, etc. Soam os últimos acordes do último louvor. A reunião chegou ao fim. O líder convida os presentes a se colocarem de pé e todos, de olhos fechados, oram: Pai nosso que estás nos céus, etc, etc. Assim acontece noite e dia, em milhares de locais e nas circunstâncias mais diversas. É um verdadeiro fenômeno. Pessoas que diferem e que se distanciam em praticamente todas as doutrinas e ensinamentos bíblicos se tornam unânimes, iguais, fraternas e irmãs, quando o assunto é a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Entre os que a repetem estão os que discordam quanto à necessidade ou não da guarda de um dia na semana, ou se esse dia deva ser o sábado ou o domingo. Estão também tanto os que creem que Jesus é o único e suficiente Salvador, como os que apelam para Maria, para as rezas, para o purgatório e para a reencarnação. Quando o assunto é a oração do Pai Nosso, todos estão no mesmo barco. Agostinho, uma das figuras mais proeminentes da cristandade, num rasgo de exagero, chegou a afirmar: no Pai Nosso está contida toda a prece cristã. E um outro religioso, recentemente, também dado a exageros, disparou: qualquer oração que não tenha por base o Pai Nosso não é cristã. Mas o que haveria no Pai Nosso capaz de atrair tantos de confissões doutrinárias tão distantes e tantos outros para quem a Bíblia nem sequer é a palavra de Deus? Reflitamos, como aliás sugeriu o padre Fernando Cardoso, da Rede Vida de televisão, sobre as palavras do Pai Nosso e descobramos a razão do fenômeno. Mas façamos uma reflexão desprovida de pieguice e de fanatismo, voltada realmente para a verdade e considerando os contextos existentes. Primeiramente, examinemos o contexto histórico. O Senhor Jesus iniciava o seu ministério. Acabava de formar o seu grupo apostólico. Eram todos judeus, seus discípulos e apóstolos. Descendiam das tribos de Israel, povo que o Senhor criara a partir de uma mulher estéril e de um homem em idade avançada, Abraão e Sara. Gênesis 11:30, 17:17 e 18:11. Eram filhos de Deus por afinidade e só por afinidade. Há alguns judeus igualmente descendentes de Abraão e Sara e que disso se ufanavam. Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. João 8:44. Ora, Satanás não havia gerado qualquer daqueles judeus, e como poderia ser-lhes pai? Da mesma forma como o Senhor Deus, que a nenhum deles também gerara, era chamado de pai, por pura afinidade, sem qualquer vinculação jurídica. As Escrituras afirmam exaustivamente que o Senhor Jesus, ao encarnar, era o Filho unigênito. João 1:14 e 18, 1 de João 4:9, etc. E se ele era o unigênito, então não existiam dois filhos de Deus sequer, mas apenas ele, o Verbo eterno, gerado pelo Pai e sendo destarte da mesma essência. O próprio sumo sacerdote que julgou o Senhor
perguntou se era ele o Filho de Deus e não um filho de Deus. Mateus 26, 63. E o mais citado versículo bíblico é, ao mesmo tempo, uma afirmação do próprio Salvador a dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16, primeira parte. Filho unigênito. Assim, ninguém ali era realmente filho de Deus, senão por ser Deus o responsável pelo surgimento da nação à qual pertenciam. Assim, o contexto histórico mostra-nos os judeus, porque eram judeus, tendo o privilégio de chamar o Criador de Pai. Mas, além deles, judeus, quem mais é indicado nas Sagradas Escrituras como possuidor desse privilégio? Além do que, em que espaço das Escrituras e depois da cruz é ensinado ou sugerido que alguém repita o Pai Nosso? Ao todo, são 21 epístolas, 7 vezes 3. E nenhuma vez Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas e o escritor da carta aos Hebreus mencionaram, ensinaram ou insinuaram precisasse ser ele repetido. Depois disso, considerando o argumento de serem judeus, objetos das promessas e filhos dos patriarcas e profetas, formando, portanto, um povo especial, é que deve ser considerada a expressão: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino aqui aludido ou mencionado era o reino prometido por Deus ao povo de Israel e que será finalmente estabelecido imediatamente depois da segunda vinda do Senhor. Por 1000 anos, não no céu, mas na terra haverá paz, alegria e abundância, e a raiz de Davi, o Senhor Jesus, reinará com justiça e equidade sobre os homens ainda vestidos de carne e ossos. Dele, de Jesus, profetizou Isaías: julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a média ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Isaías 11, de 4 a 6. A vontade de Deus, como pedia a oração ensinada pelo Senhor aos seus apóstolos, será também feita na terra como é feita nos céus. Só que, mesmo estando Jesus presente, e mesmo as feras, como o leão, o leopardo e o urso, perdendo a sua ferocidade, mesmo assim, alguns homens ainda se darão à impiedade e serão mortos com o sopro dos lábios do Senhor. A vontade de Deus, que é totalmente obedecida pelos habitantes das mansões celestiais, será quase totalmente obedecida naqueles dias, nos dias do milênio, os últimos 1000 anos que completarão a semana profética representada nos 7 dias da criação, conforme Gênesis 2, de 1 a 3. Estamos em volta do ano 6000. O ano 6000 ocorrerá 7 anos após o arrebatamento, e 1000 anos depois, ou seja, depois do milênio, quando Deus provará ao gênero humano, e principalmente aos filhos de Israel, ser a teocracia, o governo de Deus, a forma perfeita de governo, a terra será totalmente restaurada, passando pelo fogo do Senhor, segundo a Epístola de Pedro 3:10, Apocalipse 21:1. Depois da última ação de Satanás, que conseguirá ainda uma vez